Olá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, obrigada por estar comigo neste curso, nessa metodologia de psicanálise. Hoje eu trouxe o assunto sobre Freud. Nós vamos falar um pouco sobre Freud, sobre a história de Freud na psicanálise. Freud foi considerado o pai da psicanálise porque ele apresentou todo este conteúdo que surgiu a psicanálise, né? Toda essa construção dos métodos psicanalíticos foi criado por Sigmund Freud. Originalmente, ele foi elaborado como uma aula inaugural dessa disciplina de hoje, né? Dessa disciplina, esse conteúdo foi elaborado como uma aula inicial para o nosso conteúdo sobre Freud, sobre a história da psicanálise. Então, inspirado na psicanálise, Sigmund Freud, que desenvolveu as técnicas importantíssimas da investigação mental, da psique humana. Então, ele demonstrando gosto pela profissão, que ele já era médico, né? Primeiramente ele se formou em medicina, para depois ele trabalhar com as técnicas da psicanálise. Então, ele criou todos esses métodos e essas técnicas da psicanálise e ele usava no seu consultório como experiências práticas. Então, dessa maneira, foi possível ele criar novas outras técnicas e assim por diante. Então, uma coisa que ele sempre falava nos seus consultórios era para que as pessoas pudessem olhar para dentro de si e não para fora. Quando quisesse resolver qualquer problema da sua vida, teria que buscar a resposta dentro de si mesmo e não lá fora. E pensando por esse lado, realmente ele está certo, porque a resposta dos nossos problemas não são encontradas lá fora, elas são encontradas dentro de nós. E nesse método da psicanálise quântica, nós vamos aprender todas essas técnicas de olhar para dentro de nós e encontrar a resposta do que nós buscamos dentro de nós e não lá fora. Então, nos seus escritos, Freud, ele sempre deixou muito claro que o ser humano carrega em si uma escuridão dentro dele, né? Uma escuridão interna e muito densa. Então, essa coisa de ser densa, obesa, porém, quando nós olhamos para dentro de nós, nós encontramos a luz que nós precisamos para nos libertar dessa escuridão, que muitas vezes nós nos encontramos nessa escuridão e não conseguimos sair dessa escuridão. Então é buscar essa luz dentro de nós. E Freud ficou conhecido como o pai da psicanálise porque ele contribuiu muito para o surgimento da clínica, dessas técnicas clínicas que foram trabalhadas no seu consultório, e também por conta das suas teorias. Ele criou várias teorias e nós vamos estar vendo no decorrer desse curso, né? Então, assim, e com o passar do tempo, tudo isso veio atualizando, né? Porque ele viveu em 1830, a época que ele trabalhou com a psicanálise. Então, foi desenvolvendo, foi ficando, ampliando ainda mais as técnicas, mas assim, sempre a base da psicanálise é realmente Freud. Então, a contribuição dele para a psicologia, a psicanálise e todas estas outras áreas que foram surgindo
da psique humana originou-se lá em Freud, originou-se com Freud. Então, Sigmund Freud, ele nasceu em 6 de maio de 1856, né, na cidade de... na Austrália. Ele é austríaco, no Império Húngaro. Então, Sigmund Freud mudou-se para... com seus pais, eles viveu lá por longos anos, né? Até 1878, mais ou menos, ele foi o período que ele viveu nesse império. Então, ele era o primeiro filho do casal. Entre os oito filhos que o casal tiveram, que os pais tiveram, ele foi o primeiro. Na fase escolar, ele foi um ótimo aluno, sempre se deu bem, e logo depois ele foi estudar medicina. E aos 17 anos, né, dentro do período, ele finalizou o curso dele de ensino médio, e logo ele foi para a universidade. Cursou a universidade, trabalhou por um determinado tempo, mas ele percebeu que não era somente isso, que o curso de medicina não era o suficiente. Então ele foi procurar algo mais para a vida dele. E ele encontrou na psicanálise, a partir dos seus próprios clientes, ele percebeu, dos seus pacientes, ele percebeu que a cura não era através de medicamento, ele percebeu que a cura se dava através da mente, que as doenças desenvolvia a partir da mente e não a partir do corpo. Então ele começou a estudar a psique humana e desenvolveu inúmeras técnicas dentro da psique humana, onde ele via grandes resultados na vida dele por conta disso, na vida dele e na vida das pessoas também com quem ele atendia, dos seus pacientes. Então ele via muitos resultados positivos e ele continuou com as suas técnicas. E então ele foi desenvolvendo pesquisas nesta área que só veio a somar com a vida dele. Em 1800 por volta de 1855 e 85, ele teve uma experiência com Charcot, e que foi também, ajudou ele muito, somou muito no conhecimento dele. Ele se casou também com Marta, teve alguns filhos, se eu não me engano foi 4, né? Só que com o decorrer do tempo, ele teve um problema, porque chegou no período do nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele teve um grande problema, que a filha dele, Ana, ela também seguiu a carreira dele. Então os dois tiveram muito sucesso. E como assim, todas as pessoas estavam procurando ele para fazer tratamento, então ele ficou muito conhecido nesse período. E aí ele foi taxado como um louco, porque uma coisa assim que estava revolucionando naquele período. Então ele foi taxado como louco, ele foi preso, ele e a filha dele foi preso, e logo mais tarde ele escreve uma carta para um amigo dele e explicando que o motivo que ele tinha sido preso, né, o amigo dele já sabia, mas assim, ele sentia muito, porque todos os livros que ele tinha escrito, todas as anotações dos pacientes dele foram queimadas. Então, essa carta dele ficou como uma relíquia, está lá está no museu. Tanto as 2 casas que ele morou também se transformou em museu. E
E a partir desse momento em que ele ficou preso, ele sofreu muito com a sua filha Ana. Tem vários depoimentos da filha dele, né, dos netos dele contando a história. Vocês podem até estar pesquisando na internet para vocês saberem mais sobre a vida de Freud, sobre a prisão dele, porque o conteúdo é muito extenso e não tem como a gente trazer todo o conteúdo. Mas como o curso é um curso científico, tem muitas coisas na internet boa para vocês entenderem a questão freudiana, tá? Então, por conta desse mundo moderno, essa modernidade que ele estava trazendo, ele passou por toda esta ocasião. Ironicamente, ele escreve essa carta para o seu amigo, dizendo que o processo, contando sobre o processo que estava acontecendo na Idade Média, e se fosse em outro período, né, anterior, ele teria sido queimado na fogueira. Como era um período bem mais avançado, então apenas queimaram os livros dele, né? Então esta foi um desabafo dele para o amigo, né? Desabafando para o amigo, e quando ele disse que se fosse na Idade Média teria queimado ele próprio, com uma filha, teria sido queimado. Então essa história que eu trouxe um pouco sobre Freud, né? Então, assim, é o mais interessante que eu vejo de vocês conhecerem sobre Freud, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre as bibliotecas, sobre o museu, tudo isso vocês encontram na internet, no YouTube, tem vários vídeos também indicando. No Google tem vários vídeos falando sobre Freud, as teorias freudianas, e esse passo a passo também nós vamos estar estudando dentro do nosso curso. Então eu espero que vocês façam uma boa leitura, né? E até o próximo encontro.